Bora falar de futebol? Muito se debate a questão envolvendo o goleiro Everton do Palmeiras. O torcedor alviverde, de um modo geral, entrou no debate de que talvez o goleiro Everton não seja de fato a melhor opção no momento em que a equipe vai para uma disputa de pênaltis. E aí o debate é bem interessante porque envolve a emoção, envolve as sensações que o torcedor tem. E em meio àquela emoção toda, nem sempre as conclusões são as mais objetivas. Vamos lá. Para explicar um pouquinho sobre o tema, eu dei uma mergulhada em alguns números, mas antes eu quero lembrar você que eu sou o Rodrigo Fragoso, setorista do Palmeiras na TNT Sports. Você me acompanha aqui no canal do Fragoso e também nas minhas redes sociais, TikTok, Instagram e Twitter. E claro, se você está me conhecendo agora, inscreva-se para receber mais análises e também já deixa o like para valorizar o trabalho. Ao fim do vídeo, eu vou ficar muito contente se você deixar um comentário, beleza? Vamos lá. É o seguinte, quando a gente olha um pouquinho para os números, a gente percebe que o ponto maior envolvendo o problema do Palmeiras com disputa de pênaltis não está no goleiro Everton. Inclusive, eu recebi um comentário em uma das minhas postagens dizendo o seguinte: o Abel Ferreira deveria tentar algo no estilo Van Gaal, no momento em que o Palmeiras vai para uma disputa de pênaltis, troca o goleiro, coloca o goleiro reserva, gera um impacto no time adversário, mas esse impacto não tem que ser gerado no time adversário se você observar bastante os números das últimas disputas de pênaltis do Palmeiras. O impacto tem que ser gerado, na verdade, dentro dos batedores do Palmeiras. E aí a gente tem que olhar os números. Vamos colocar as últimas 10 disputas de pênaltis do Palmeiras agora na mesa. A gente está falando que nas últimas 10 disputas de pênaltis o Palmeiras perdeu 8. É um número muito grande, há um desequilíbrio gigantesco. Perdeu por conta do goleiro não pegar pênaltis ou perdeu por conta dos seus batedores? Aí é que mergulhamos, aí é que observamos que na verdade a galera tem a sensação de que o Everton é o grande problema, quando não é. E aí não é nada envolvendo uma questão de, que o Fragoso é um cara que tá com o assessor do Everton buzinando informação. Não, eu fui pesquisar isso. Eu fui atrás disso para ter uma conclusão objetiva. E a conclusão objetiva é a seguinte: dentro dessas 10 disputas de pênaltis, a gente tem um número que é o seguinte: 56 pênaltis batidos contra o Palmeiras. O Everton pegou, foi buscar. Ele foi quem interviu, ele foi quem impediu o gol em 10 oportunidades. Então, a gente tem uma média aí de a cada 5 ou 6 pênaltis batidos, o Everton pega 1. A cada 5 ou 6 pênaltis batidos, o Everton pega 1. Vale destacar, inclusive, que o Everton só não pegou um pênalti nessas 10 disputas em 2 oportunidades. Nas outras 8 das 10 disputas mais recentes de pênaltis do Palmeiras, pelo menos uma defesa o Everton fez. Não estou contando bola para fora, não estou contando bola na trave. Veja só como o número não é ruim. Veja só como o número é bom. A média é de praticamente uma defesa por disputa. Se é entre 5 e 6 pênaltis batidos, praticamente um pênalti por disputa o Everton vai buscar. É uma média muito boa. E aí a gente mergulha no grande problema. O grande problema é: o Palmeiras bateu 56 penalidades nessas 10 disputas e errou 22 vezes. O número é muito forte, o número é muito alto. A gente está falando de uma média que, se o Palmeiras seguir nessa toada aí, é superior a... O Palmeiras tem uma média superior a errar 1 a cada 3 pênaltis. É basicamente isso, porque se errasse 1 a cada 3 pênaltis, o Palmeiras teria errado 22 de 66 cobranças. Errou em 56. Então é um número muito alto de erros, de cobranças de pênaltis. Vale destacar que um desses pênaltis, inclusive, quem errou foi o Everton. É uma curiosidade que vale destacar. Mas o torcedor não culpa o Everton na batida de pênalti, porque ele bateu naquela oportunidade. O torcedor pega no pé do Everton em relação aos números que ele tem defendendo. E se em 56 pênaltis batidos o Everton defendeu 10, se nas últimas 10 disputas de pênalti o Everton em 8 conseguiu pelo menos uma vez impedir um gol, nós não estamos falando de um goleiro que praticamente não pega pênalti.
de um goleiro que praticamente não tem influência direta positiva no resultado de uma cobrança de penalidades, numa disputa de penalidades. Agora, quando a gente olha para uma equipe que perde 22 cobranças de pênaltis em 56 dentro dessas disputas que aconteceram, dentro dessas últimas 10 disputas que aconteceram, aí a gente tem um sério problema. Então, o problema não está no Everton, o problema está nos batedores. É um número muito chocante, mais do que o dobro de defesas do Everton. E aí, não tem jeito do Everton fazer milagre e classificar a equipe. Vai destacar, inclusive, que até outubro do ano passado, o Everton tinha uma média superior ao Cássio, goleiro do Corinthians, que é reconhecidamente um pegador de pênaltis. Uma média superior ao Cássio. E aí, por que será que o Cássio, não pesquisei os números, mas por que será que o Cássio pega uma fama muito maior de ser pegador de pênaltis do que o Everton? Porque, muito provavelmente, e aí é só uma suposição, eu não fui procurar os números, de um modo geral, os pênaltis que o Cássio pega, no caso, já são suficientes perante as penalidades que o Corinthians cobra para o Corinthians avançar e o goleiro ficar marcado pelas penalidades que ele defende. Então, é bem importante a gente colocar esses números aqui e claro que eu quero a sua opinião. Eu já tenho a minha. Na minha concepção não tem muito segredo. É uma questão emocional dos batedores do Palmeiras. Quando você percebe que Rafael Veiga, um jogador que é experimentado, cascudo, experiente, vencedor, vem de uma série enorme de pênaltis bem batidos, colocados na rede, e no momento em que perde o primeiro, a sua média despenca, não me parece uma coincidência, olhando principalmente para o ambiente do Palmeiras em relação a penalidades nos últimos anos. Gustavo Gomes era o segundo batedor do Palmeiras e tinha uma média muito boa. Depois que perde o primeiro, a sua média começa a baixar. Então não há dúvidas de que nós estamos olhando para um caso de uma equipe que sofre muito na batida das penalidades decisivas e não de uma equipe que precisa fazer uma substituição ao estilo Van Gaal para trocar o goleiro, porque o goleiro quase nunca defende pênalti nenhum nas cobranças decisivas. Na minha concepção é isso. É claro que eu quero saber a sua concepção, eu quero que você traga o seu olhar, os seus argumentos, sempre em alto nível, como eu digo, aqui no canal do Fragoso. Então, deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero entender se você concorda comigo ou se você discorda de mim. Fique super à vontade, como eu digo, sempre em alto nível. E não se esqueça de se inscrever no canal do Fragoso. Deixar o like, compartilhar o vídeo pra galera, manda o link nos seus grupos aí das redes sociais e, evidentemente, deixe seu comentário que eu vou ficar muito contente. Bora falar de futebol!